Bem, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, nossa reflexão está no livro de Tito, capítulo 2, versículos 11, 12 e 13. Então, Tito 2, versículos 11, 12 e 13. E eles dizem o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bom, meus queridos, já há alguns dias que essa passagem está me incomodando, né, entre aspas, mas não sai da minha cabeça. Não é a primeira vez, né, que a gente comenta ela aqui no canal, mas mais uma vez, porque a gente, infelizmente, a gente se depara com pessoas mal intencionadas, né, pessoas que divulgam a palavra de Deus de uma maneira errada, né? E isso é muito sério, né? Isso é muito sério, porque ensina, né, as coisas de Deus erradas. E isso é muito, muito sério. E com certeza, né? Com certeza a pessoa será repreendida, né? Na hora certa, ela será repreendida, porque eu já vi, né, mais de uma vez pessoas que põem até em páginas assim oficiais mesmo, né, de igrejas e de entidades e de pessoas, né, pessoas põem esse versículo, mas só põem a primeira frase, só o versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. E para aí. E daí a pessoa, eu já vi vídeos desse, a pessoa lê esse versículo e a pessoa diz, então eu posso fazer o que eu quiser, né? A partir de hoje, agora sabendo disso, a partir de hoje eu faço o que eu bem entender, porque eu já estou salvo mesmo, né? E daí ainda começa a dançar, começa assim de felicidade, e isso é muito sério, né? Porque a pessoa publicou uma coisa dessa mal intencionada, sim, porque se continuasse lendo o próximo versículo ia estar explicando, né? Realmente, né, a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, não é mérito de ninguém, não, é pela graça de Deus, né? E daí sim, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, realmente, né, a graça nos salva, só que nós temos que, né, continuar a, a ler o versículo para entender melhor, né? A salvação, ela requer sacrifícios, sim, requer arrependimento, requer mudança de conduta, mudança de hábitos, mudança de palavras, mudança até de vestimentas. Ela requer uma mudança radical na nossa vida, que começa com um arrependimento, né? Se a pessoa não se arrepender, não começar, né, uma vida nova, sendo uma nova criatura, né, como que a pessoa vai querer ser salva, né? Então a gente tem que buscar, a salvação está ali, a gente tem que buscar a salvação todos os dias, né? A graça foi dada, ótimo, mas a gente precisa buscar a salvação todos os dias, né? Como aqui o próprio profeta Tito fala isso. Ela nos ensina a renunciar, então é renúncia, né? E como eu disse, a primeira coisa é o arrependimento, depois é a renúncia a muitas coisas, né? Uma renúncia às coisas do mundo, né? E quando fala renúncias,
até de pessoas também, né? A gente tem que buscar o que é melhor. A salvação, ela é particular, ela é individual. Então, se eu não procurar a salvação, se eu não procurar manter essa graça da salvação viva na minha vida, eu perco a salvação com certeza. Então, a gente precisa, né, primeiramente, né, filtrar muita coisa, né, ou filtrar tudo, né, tudo que a gente ouve na internet, tudo que a gente vê, porque hoje a internet ela é uma arma, né, muito poderosa, né, de divulgar as coisas boas e as coisas erradas. E, infelizmente, a gente vê que tem muito mais coisas erradas do que boas, né? Então, a gente precisa ficar alerta, a gente precisa ficar atento, né? Que, ainda mais um assunto sério como esse, como a salvação, né? A salvação, voltando, né? Ela requer primeiro arrependimento, depois ela requer renúncias, ela quer busca, né? A gente precisa buscar a salvação, ela foi nos dada, mas a gente precisa buscá-la, né? Para poder alcançá-la, para poder ter o direito de, de consegui-la, tá bom, queridos? Então que a gente fique atento, né? Hoje, segunda-feira, primeiro dia útil da semana, que a gente começa a semana já com essa certeza, né? Com essa certeza. A salvação requer renúncias, a salvação requer arrependimento, a salvação requer mudanças de hábitos, mudanças de condutas, mudanças de palavras, mudanças de investimento, ela requer mudança na nossa vida, né? Ela requer que sejamos novas criaturas, que obedeçamos a Deus, né? Que a gente, o tema, que a gente viva, né? Realmente uma vida baseada nos ensinamentos, nas ordenanças do nosso Pai Celestial. Tá bom, queridos? E é isso, é isso. Eu ia falar uma outra coisa, mas eu paro por aqui. Numa outra oportunidade, eu falo em relação a esse mesmo assunto, em relação a algumas igrejas que pregam muita coisa errada, né, que a gente tem que ficar atento. Mas é isso, queridos, por hoje é isso. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana a todos nós. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer as coisas que Deus espera que façamos, né? E dessa maneira nos aproximarmos cada vez mais dele, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos. Deus abençoe a todos. Uma segunda-feira abençoada, repleta de bênçãos e milagres, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, queridos.